A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora uma mensagem dos Encontros de Paz e Vida, ministrada pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Façamos a leitura a partir do versículo de número 1. Atos capítulo 1, versículo de número 1. O livro de Atos fica logo após o Evangelho segundo escreveu João. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, que também foi escrito pelo evangelista Lucas. Quantos encontraram Atos dos Apóstolos, capítulo 1? Diga glória a Deus. Eu vou ler os versículos de número 4 e 5, que dizem assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Você crê nessa palavra? Quantos creem? Diga glória a Deus. Eu vou ler agora o versículo 5, escutem atentamente. Palavras do próprio Senhor Jesus. Porque na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Queridos, uma das doutrinas principais das Escrituras sagradas da palavra de Deus é o batismo no Espírito Santo, que todos, por sua vez, devem entender que aqueles que professam uma fé em Cristo Jesus devem ser batizados com o Espírito Santo. E quando você entrega a sua vida a Jesus, você, naquele exato momento que confessa o Senhor como Salvador, a partir de então, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Ele passa a fazer parte da sua vida. E se você crê que Deus é uno e trino, Ele é Pai, Filho e Espírito, então a partir do momento que você recebe o Pai, você também recebe o Filho e, por consequência, o Espírito. Quando você entrega a vida a Jesus, o Espírito de Deus, ele passa a habitar em você. No entanto, o Senhor quer que nós sejamos revestidos de poder. E esse revestimento é justamente o batismo no Espírito Santo. O batismo que nos faz pessoas bem mais fortes espiritualmente falando, muito mais capazes espiritualmente falando. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você sente que você subiu de patamar, que você subiu um degrau a mais. Você sente ali dentro de você que algo novo, que algo diferente está acontecendo na sua vida. Só quem passa por essa experiência sabe. E ele diz que esse batismo
é para todos, não para alguns poucos escolhidos. E aqui, para todos que estavam ouvindo, ele disse: sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias, ou seja, não vai demorar muito. E eu creio que todos que aqui estão, e você que me assiste também pelo YouTube, se você ainda não é batizado no Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, você será. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu leio e você que crê, lê em seguida em bom tom e alta voz. Vamos lá? Diga: porque, com fé, igreja, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Quem sabe não é hoje que você sai daqui batizado com o Espírito Santo e com fogo? Quantos creem nesta palavra? Só você que crê, por favor, desocupe as mãos e vamos aplaudir bem forte, bem alta a palavra de Deus. Isso, aplauda mesmo e exalte. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra vai ser pregada agora, e cada pessoa que aqui está, Senhor, não veio ouvir homem, todas querem ouvir a Tua voz, todas querem ouvir o Senhor falar. Então, meu Deus, que o homem diminua e que o Senhor cresça. Toma agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, quebra os impedimentos e tudo que atrapalha, não deixa nada atrapalhar a pregação da Tua palavra. Envia, Senhor, a Tua palavra para todos que estão aqui na Tua casa, todos que me ouvem através da rádio, todos que me assistem através da internet, e que essa palavra vá, Senhor, com unção, com poder, com autoridade, com ensinamento e revelação, e produza o resultado para o qual ela é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Por favor, igreja, podeis tomar o teu assento. Eu gostaria que você que tem, tomasse caneta e papel na sua mão, porque eu quero compartilhar com você algumas informações acerca do Espírito Santo de Deus. A primeira que eu quero compartilhar com você hoje é que o Espírito Santo é, primeiro, uma promessa de Deus. E quem crê que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas, diga amém. Essa promessa está registrada no livro do profeta Joel. Eu gostaria que você abrisse, por favor, na sua Bíblia de papel ou no seu smartphone, no seu telefone celular. Digita aí, Joel capítulo de número 2. Joel capítulo 2. Façamos a leitura do versículo de número 28. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Quantos encontraram, digam amém. Está escrito assim: e há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Então, não são um grupo específico de pessoas. Essa promessa é para quem? É para todos. Essa promessa é uma promessa dirigida, direcionada a todos os cristãos. Continuando. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.
e também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu Espírito. Amém, queridos? E essa palavra que nós acabamos de ler, não é uma palavra que vai se cumprir ainda. É uma palavra que está em curso, ou seja, ela tem se cumprido. Ela se iniciou no dia de Pentecostes, quando todos estavam reunidos naquele lugar, e reunidos, eles estavam orando, buscando ao Senhor, e sobre eles veio o Espírito Santo. Esta palavra, ela tem se cumprido ao decorrer dos séculos, na vida de todos aqueles que creem e que também, principalmente, têm buscado o Espírito Santo. De vez em quando, nas redes sociais, eu vejo alguém dizendo assim: o Espírito Santo não é algo que tenha que ser buscado. O Espírito Santo não deve ser buscado porque o Espírito Santo está em nós. Sim, o Espírito está em nós, mas nós estamos falando aqui de uma maneira específica do batismo com o Espírito Santo, do revestimento de poder promovido pelo Espírito Santo. Jesus, em Lucas, no capítulo de número 24, ele deixa bem claro o que é o batismo com o Espírito Santo. Ele diz assim, Lucas 24, olha o que vai dizer aqui, o versículo de número 49. Lucas 24, versículo 49. Palavras do próprio Senhor Jesus. Está escrito: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Essa que nós acabamos de ler em Joel. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E o que é revestir? É vestir de novo. É fácil. Quando você entrega a vida a Jesus, você recebe o Pai, você recebe o Filho e o Espírito. O Espírito já está em você. Amém? Ele já te vestiu pela primeira vez. Mas agora Jesus está dizendo que Ele vai te revestir de poder. Ou seja, em você será acrescentado algo a mais do que você já tem. É o revestimento. É o batismo com o Espírito Santo. Quem entende isso, diga amém. É bom deixar isso claro, porque tem gente na igreja que já está há 2 anos, até mais, e ela ainda não foi revestida de poder. Aí às vezes ela fica pensando assim: eu não tenho o Espírito Santo, eu não falo em línguas ainda, porque o falar em línguas é o sinal mais audível, visível e notório que a pessoa foi revestida de poder. Aí ela pensa: eu não falo em línguas igual o pastor, eu não falo em línguas igual o obreiro, eu não falo em línguas igual o irmão, então eu não tenho o Espírito Santo. Calma, talvez essa pessoa ainda não foi revestida de poder, mas se ela entregou a vida a Jesus, ela recebeu o Pai, o Filho e o Espírito. Quem está entendendo? Mas ela não pode se limitar a isso, ela tem que buscar. Diga: eu tenho que buscar. Ela tem que se entregar. Diga: eu tenho que se entregar. Ela tem que permanecer firme. Diga: eu tenho que permanecer firme. E permanecer firme onde?
em Jerusalém, que significa casa de paz, ou seja, na casa de Deus, na casa de paz, em oração, em perseverança, clamando, buscando, até que se cumpra na sua vida esta palavra, e ela vai se cumprir, porque se ela se cumpriu na minha, ela também vai se cumprir na tua, para a glória de Deus. Você vai ser revestido de poder ou glória. Diga, é promessa de Deus. Segunda coisa, o batismo é uma obra diferente, distinta da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Abra, por favor, em João 20. O batismo é diferente da obra que o Espírito Santo promove na sua vida a partir do momento que você entrega a vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida a Jesus, a regeneração acontece. Ela se inicia. João 20, olha o que diz aqui o versículo de número 22. Olha o detalhe. João 20, versículo 22. Repare bem. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Entendeu? Mas só em Pentecostes é que acontece o revestimento, o batismo. Mas antes, eles já tinham recebido quem? O Espírito. Para você entender que são duas coisas diferentes. Eu acho que a partir de hoje você não vai confundir mais. Uma coisa é ter o Espírito e outra coisa é receber o revestimento, é ser batizado. Quando você entrega a vida a Jesus, você confessa ao Pai diante dos homens, Jesus te confessa diante de Deus, do Pai que está nos céus. O Pai passa a habitar em você, o Filho passa a habitar em você, o Espírito passa a habitar em você. Aí ele começa a te transformar em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Amém? Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Quando a gente começa a ver a nossa transformação, a nossa mudança, é porque o Espírito Santo começou a trabalhar em nós. Você lembra quando a ficha caiu e você percebeu que você estava diferente, que você estava mudado? Estou falando principalmente com quem tem mais tempo na fé. Para quem está iniciando, está passando ainda por esse processo. E veja bem, é um processo que para alguns é rápido e para outros demora um pouco mais. Tudo depende da intensidade, tudo depende da busca, tudo depende de o quanto a pessoa mergulha para permitir que o Espírito Santo venha transformá-la, para que ela realmente venha a ser regenerada, para que aquela pessoa mude de verdade. Pastor não muda ninguém. Amém? Igreja, o templo em si não muda ninguém. O obreiro, por mais ungido que ele seja, de oração que ele seja, não muda ninguém. Um irmão em Cristo, por mais de oração que seja, pode ser até um parente seu, um familiar seu, também não tem poder para mudar. O único que pode promover a regeneração é o Espírito Santo. Aqui mesmo, em João, só que no capítulo 14, que fala também do Espírito Santo,
Olha o que diz aqui o Senhor Jesus, ó. João 14, versículo de número 16. Veja o que vai dizer a palavra do Senhor, veja bem. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque, olha o detalhe, habita convosco e estará em vós. E depois ele ainda fala algo maravilhoso quando diz: não vos deixarei órfãos, como filhos que não têm pais. Voltarei para vós. Voltarei por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Ele estava dizendo: eu vou para o Pai, é necessário que eu vá. Mas vocês não ficarão sozinhos, porque na medida que Jesus falava para os discípulos, principalmente, que ele iria morrer, que ele iria para o Pai, Jesus sabia que aquilo iria começar a preocupar os discípulos, pelo fato de estarem ali há 3 anos, andando lado a lado com o Senhor. E antes que fosse gerado qualquer tipo de preocupação no coração daqueles homens, Jesus já deixou bem claro: eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, eu vou pedir a Deus, e Ele vai dar a vocês outro Consolador, para que fique com vocês para todo sempre. Vocês não vão ficar sozinhos, vocês não vão ficar abandonados. O Espírito Santo estará com vocês. Por isso que todo dia eu dou bom dia para o Espírito Santo. Por isso que todo dia eu falo com o Espírito Santo, porque eu sei que Jesus e o próprio Deus está na terra. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. E se eu quero comunhão com Deus, intimidade com Deus, aproximação com Deus, eu tenho que buscar pelo Espírito Santo do Senhor. Então, na medida que eu me entrego, na medida que eu busco, o Espírito Santo vai me regenerando. Quem mentia, não mente mais. Quem enganava, não engana mais. Quem roubava, não rouba mais. Quem prostituía, quem fornicava, assim não faz mais. Quem tinha vícios, era liberto. Quem tinha um caráter duvidoso ou um mau caráter, é regenerado, é transformado. Ainda que você não fale em línguas, ainda que você ainda não tenha sido revestido, mas quando você tem o Pai e o Filho, você tem o Espírito Santo do Senhor. Quem entende isso, diga glória a Deus. Oh, glória, que a cada dia mais esse Espírito esteja em você. Terceira coisa, Atos capítulo de número 2. Atos 2. O falar em línguas estranhas é o sinal mais notório do batismo no Espírito Santo. Ainda que o batismo no Espírito Santo ou o Espírito Santo tenha não apenas um dom, o dom de línguas, e sim 9. Mas o falar em línguas é o sinal mais notório. Atos 2, versículo de número 1, quem achou, diga amém. Está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso,
e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Veja bem, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Por isso que no momento da busca ao Espírito Santo, falando especificamente da paz e vida, nós clamamos a Deus, buscamos o Espírito Santo e pedimos às pessoas que, antes de tudo, percam a timidez, se entreguem, deem liberdade. E na medida que ela está buscando o Espírito Santo, se ela perceber, ao decorrer da busca, que a língua dela está começando a fazer movimentos que estão fugindo do seu próprio comando, ela não deve se assustar, ela não deve temer, ela tem que continuar buscando e dar lugar, dar liberdade para que o Espírito Santo tome ela e ali ela venha falar em línguas. Tem pessoas que a primeira vez é apenas um alarido. O Espírito Santo toma a língua da pessoa de uma maneira tão forte que ela solta um alarido trêmulo. Tem pessoas que já na primeira vez começam a pronunciar palavras que para o nosso português são palavras sem nexo. São palavras que não têm nenhuma conjunção, não se percebe nenhuma palavra em específica do nosso vocabulário, falando especificamente do português. E aqueles que na primeira vez apenas tiveram alarido, na medida com que vão buscando, o Espírito Santo também vai tomando a língua da pessoa e ela vai pronunciando uma língua, palavras que ela não entende. Tem gente que fala muito, que até impressiona. Muitas pessoas já chegaram para mim e já disseram assim: pastor, eu queria falar em línguas igual o senhor, porque quando o senhor começa a falar línguas, é uma infinidade de palavras, o senhor não repete só as mesmas palavras. Por quê? Porque tem gente também que fala 2, 3, 4 palavras e repete as mesmas, e depois, em outro dia, em outro momento, em outra ocasião, ela, quando é tomada pelo aquele poder de novo, ela repete as mesmas palavras. Aí tem gente que fica até preocupado: eu sempre falo a mesma coisa. Tem gente que fala mais: poxa, o pastor fala tanto, o pastor fala diferente. Fica tranquilo, fica tranquila, que por mais que as palavras se repitam, cada uma delas é entendida por Deus de uma forma diferente. Você não tem que se preocupar com quem está ouvindo e nem se você está entendendo, porque o que fala em línguas estranhas fala em mistérios e Deus entende. Quem está entendendo, diga amém. Não se preocupa. Se você falar muitas palavras, glória a Deus. Mas se você falar poucas palavras, glória a Deus do mesmo jeito. Deus está entendendo tudo o que você está dizendo. No entanto, você tem que buscar o Espírito Santo, o revestimento, até você falar línguas estranhas. Você tem que falar línguas estranhas, porque o meio teológico concorda, não em 100%, porque em tudo há sempre uma discordância. Sempre haverá um ou outro que vai discordar. Mas é quase unânime no meio teológico
que o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, é confirmado pelo falar línguas estranhas. Então, eu posso estar buscando, mas eu tenho que falar línguas estranhas. Mas pastor, já faz um tempo que eu busco e nada. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que vão demorar meses. Tem pessoas que vão falar em línguas estranhas em poucos dias. Eu já vi gente, não sei se você consegue observar daí onde você está, que foi imergida nas águas. O pastor disse assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados. Amém. A pessoa foi imergida nas águas, batizada nas águas, e quando ela foi retirada do batistério, ela já saiu falando línguas estranhas. E tem gente que já jejuou, já orou, já fez campanha e ainda não. Mas cabe a cada um continuar buscando. Eu quero que ainda aqui, no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, leia comigo, por favor. 1 aos Coríntios 14. Olha o que vai dizer aqui o apóstolo Paulo, no versículo de número 2. 1 aos Coríntios 14, versículo de número 2. Está escrito assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em mistério, é isso que está escrito, e em espírito fala de mistérios. É muito forte isso. Com exceção que naquele lugar tenha um intérprete, tenha alguém que além do dom de línguas tenha a capacidade de interpretar. Você está falando língua estranha, ninguém está entendendo, mas aquela pessoa, ela recebe do dom que ela tem do Espírito Santo a revelação de tudo aquilo que você está dizendo. É uma coisa incrível, é um dom fantástico que poucos receberam. Eu não tenho esse dom, eu não entendo nem o que eu falo em línguas, quanto mais o que você fala, eu não tenho. Eu conheço um pastor que me falou há muito tempo atrás, eu não sei se hoje ele domina com propriedade esse dom. Há muito tempo atrás, ele me contou que Deus começou a mostrar para ele aquilo que estava sendo falado no momento que alguém falava em línguas perto dele. Mas era uma coisa muito... no início, era algo ainda muito pequeno, e eu sinceramente não falei mais com ele sobre esse assunto. Não sei se hoje ele entende completamente, se o dom hoje foi aprimorado na vida dele, porque dom também é algo que vai se aprimorando. Deus dá, mas você vai se aprimorando naquele dom. É igual o dom da palavra, Deus dá o dom da palavra, mas aos poucos você vai se aprimorando e vai pregando com unção, com sabedoria e com propriedade para ganhar almas. Amém? Ainda aqui em Coríntios, no capítulo 14, olha o versículo de número 15. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Por que ele está dizendo isso? Porque não adianta você passar a reunião inteira falando em línguas.
Você tem que parar para ouvir a palavra, para orar na língua que no qual você entende, para louvar na língua que no qual você entende. Quem está compreendendo isso? Mas qual é o terceiro ensinamento? Falar em línguas estranhas mostra que tal cristão foi revestido com o Espírito Santo. Pastor, eu ainda não falo. Não se preocupa. Não fica triste, não fica mal. Continua buscando. Faz propósitos de orações, faz propósitos de jejuns, ora à madrugada, vem buscar na quarta-feira na igreja, continua clamando, continua buscando, porque quem busca encontra, amém? Se a gente busca algo material, veja bem, se a gente busca uma bênção material para essa terra, que ficará nessa terra, Deus abençoa sim ou não? Quanto mais se a gente buscar o revestimento de poder, quanto mais se a gente buscar o Espírito Santo, se Deus abre uma porta, se Deus prospera o trabalho, se Deus dá uma bênção material, você acha que Ele não vai te revestir de poder? Ele vai te revestir sim. Continua clamando e buscando. Quando menos você pensar, a tua língua estará sendo tomada pelo Espírito de Deus, e você estará exaltando e glorificando a Ele em mistérios, em línguas estranhas. Oh, glória! Diga glória a Deus. Amém, igreja? E a última coisa que eu quero compartilhar com você, volte a Atos dos Apóstolos, onde nós começamos no capítulo 1. É que quando o Senhor Jesus te reveste, Ele te reveste para que você venha realizar grandes feitos. Não é algo que você vai ficar para si e não vai compartilhar. Pelo contrário, Ele vai te dar. Sim, Ele vai te dar. Mas você vai usar esse poder para realizar grandes feitos. Atos 1, versículo de número 8. Quem achou, diga eu. Diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude é poder, gente, ó. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e até aos confins da terra. Amém, gente? Eu vou provar para você que o Espírito Santo te dá poder para realizar grandes feitos. Nós lemos em João 20 que Jesus soprou o Espírito, amém? Jesus soprou o Espírito e todos foram cheios do Espírito Santo. Pedro também foi cheio do Espírito Santo ali. Ele também foi cheio do Espírito Santo. Mas teve um dia que ele não demonstrou se tinha o Espírito Santo. Ele mostrou ali, no caso, que ainda que ele tivesse o Espírito, ele ainda não tinha esse poder. Amém? Por quê? Um dia, eles estavam num barco, numa noite de tempestade, no mar da Galileia. As ondas eram fortes, o vento também, e o barco estava sendo, podemos dizer, muito bombardeado pelas ondas e pelo vento. E de repente, Jesus aparece andando sobre as águas. Primeira coisa que eles pensaram que aquilo era uma miragem, era um ser espiritual, era um fantasma. Ficaram assustados.
E Jesus disse: não, sou eu. Aí Pedro disse assim: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus disse: vem. E o que foi que ele fez? Ele até foi. E deu alguns poucos passos. Mas a palavra vai dizer que ele desvia o olhar, ele começa a olhar para o que estava à sua volta, e de repente o que acontece com ele? Ele afunda. Olha que interessante. Ele até tinha o Espírito Santo, mas ele ainda não tinha o revestimento de poder. Eu costumo dizer que esse sinal de Deus, esse milagre, ele ficou ali pela metade, ele ficou incompleto, porque Pedro deu poucos passos e afundou. Nunca mais ele andou sobre as águas, é verdade. Mas depois de Atos 2, quando o Espírito Santo vem sobre todos, inclusive sobre Pedro, no capítulo seguinte, a Bíblia fala em Atos 3, que ele vai até o templo, no horário da oração, e ele se depara com um homem aleijado, um homem que tinha praticamente 40 anos de idade, e nunca tinha andado. Imagina só a situação. E o Pedro está tão cheio de poder, que ele não faz pergunta, ele não quer saber, por que você é assim? Por que você nasceu assim? O que foi que aconteceu com você? Ele não quer saber de nada. Ele está tão cheio de poder, que quando o homem diz assim: uma esmola, por favor. O homem estava pedindo esmola. Uma esmola, por favor. Pedro olha para ele e diz: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. O que é que ele tinha? O poder, o Espírito Santo, o revestimento de poder. E ele olha para o homem e diz: em nome de Jesus Cristo, pode levantar e pode andar. Amém? E isso acontece conosco também. A gente entrega a vida a Jesus, recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo está trabalhando todo dia. Quando a gente busca, Ele está trabalhando todo dia. Ele está nos moldando, Ele está agindo em nós. Mas falta algo, falta o poder. O poder vem com o revestimento, com o batismo. Quem já foi batizado com o Espírito Santo sabe do que eu estou falando. E se você ainda não foi, você vai experimentar disso. E você vai lembrar: o pastor tinha razão. Depois que eu fui batizado, eu passei a enxergar, a ver as coisas de uma outra forma. Antes de ser batizado com o Espírito Santo, não que eu não tivesse fé, não que eu tivesse alguma dúvida do poder de Deus, mas ainda tinha alguma coisa que me deixava um pouco ali retraído. Por exemplo, eu comecei a obra no louvor. Eu não comecei a obra de obreiro, eu comecei no louvor. E eu cantava, o pastor tocava o teclado e eu cantava, junto com mais duas obreiras levitas que cantavam naquela igreja que eu fazia a obra. Aí eu lembro, o teclado lá também ficava daquele lado ali, e ficava ali o pastor, ficava uma obreira aqui, e eu ficava assim, quietinho. Como o louvor é 25 minutos, no máximo, meia hora, dá para cantar ali 3, 4 canções. O pastor, às vezes, dividia entre os 4, cada um cantava uma. Às vezes só ele cantava, às vezes eu cantava, às vezes as meninas cantavam. E na minha vez de cantar eu ficava assim, quietinho, cantando ali um pouco para dentro. Entende? E aí, cheio do Espírito Santo, as coisas mudaram. Amém, pessoal? Eu comecei olha só, a sair daqui e a vir aqui para frente.
a falar com o povo, a citar versículos da Bíblia, a conversar com as pessoas antes de cantar. E aí eu comecei a me comportar ali no momento do louvor de uma maneira diferente. Aí aprendi a tocar o teclado, o pastor já não tocava mais, ele ficava na sala dele, nos deixava fazer o louvor sozinho. Eu era o mais novo do louvor, mas já estava comandando o louvor, porque ele tinha percebido que eu agora tinha a capacidade de estar na frente, que eu conseguia conduzir a situação. Aí trocou de pastor, aí veio outro pastor, e não só queria que eu cantasse, ele já estava me colocando até para orar. Você vai orar hoje comigo, meu filho. E ele começou a me colocar para orar, e ele orava uma parte, eu orava outra. Daqui a pouco eu estava orando sozinho, e eu comecei a perceber que depois do revestimento, eu me tornei realmente outra pessoa. E eu te garanto, assim também vai ser com você. Até no trabalho mudou. Nessa época eu trabalhava. Até no trabalho mudou. Eu comecei a ver o trabalho de uma maneira melhor. Eu comecei a ver as coisas dentro da empresa com um olhar diferente. Eu comecei a tomar uma nova postura. E eu passei a ter certeza. Depois daquele dia, uma quarta-feira como essa, viu? Uma quarta-feira como essa, eu era muito novo. Então eu posso dizer, eu me tornei um novo rapaz, um novo jovem naquela época. Só que esse revestimento aqui é independente de idade. Você viu lá em Joel comigo, você leu. Os jovens e os velhos, independente de idade, todos podem sim ser revestidos de poder. Quem entende isso, diga amém. Amém? Quantos querem buscar o Espírito Santo? Recebe a palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de paz e vida ministradas pelo pastor Fernando Helves. Um oferecimento dos pregadores do telhado.